CBN Audiobook. Muito bem-vindo ao CBN Audiobook, a nossa experiência de leitura com a mediação do autor. E o nosso escritor convidado é o Urânio Bonoldi, autor do livro A Contrapartida, um thriller sobre o poder de uma decisão. Qual seria a sua? O livro que sai pela editora Valentina. Urânio Bonoldi, muito boa noite para você. Boa noite, Tânia, tudo bem? Tudo em paz. Bom, o livro é sobre uma decisão muito importante do personagem, que é o Tavinho, e a contrapartida que essa decisão implica, né? E você é uma pessoa que dá palestras, inclusive, sobre poder de decisão. Isso, exatamente. Né? Perfeito. E é sempre assim, quer dizer, toda decisão implica numa contrapartida que precisa ser avaliada, é isso? É, exatamente. Quer dizer, as pessoas elas precisam tomar muito cuidado com essa questão das consequências, né? Em função das decisões que tomam, né? E muitas das vezes o que a gente percebe é que nem sempre as pessoas fazem esse tipo de análise, principalmente quando a gente está falando de decisões difíceis, né? Que essas decisões difíceis elas se caracterizam por decisões que os efeitos eles se dão no longo prazo, né? E tem uma múltipla possibilidade de escolha. Então essas são as decisões mais difíceis e são nessas que as pessoas precisam mirar nas consequências com muito cuidado, né? E olhar em perspectiva, né? Porque às vezes, como no caso aqui do Tavinho, daqui a pouquinho a gente vai explicar exatamente esse enredo, o resultado é imediato, né? O resultado positivo para ele é imediato. E ele parece que só enxerga isso. Sim, porque existe também nessa dinâmica do processo de tomada de decisão, existe algo que é muito importante, que é você olhar para as origens daquilo que é oferecido, a origem das escolhas que você tem à sua frente, e você então avaliando a origem e olhando também para as consequências do que pode vir a ser cada caminho desse que você vier a tomar, é um cuidado que você tem que tomar olhando para esses dois cenários, origem e consequência. E a isso eu me chamo de dinâmica da decisão que está para ser tomada. Qual a origem e qual a consequência? Então, o que a gente percebe nessa história, nesse enredo, é que o Tavinho, ele negligenciou a origem, né? E as consequências foram nefastas. Bom, só então, antes da gente aprofundar para o ouvinte entender sobre o que nós estamos falando, o que dá para falar, Urânio, sobre essa decisão a que o Tavinho acaba aderindo, né? Sim. O que dá para dizer sem tirar a graça do livro? Claro. O que acontece, né? O Tavinho, ele é um personagem assim que ele foi muito... ele sofreu muita pressão externa, sem que essa pressão ela fosse, na realidade, uma pressão direta, né? Mas ele via na figura do pai um ideal, uma pessoa que tinha uma reputação ilibada, a sua mãe uma batalhadora, uma trabalhadora, e ele não queria decepcionar nem a memória do pai, que morreu quando ele era muito jovem, ele tinha apenas 3 anos de idade, e ele também não queria decepcionar a sua mãe, e ele queria honrar essa memória do pai. E ele tinha aquilo muito dentro dele, era algo que ele se importava de uma forma inata, e não bastou só isso, ele na escola, por seu pai ter sido um professor, ele tinha essa reputação junto ao meio acadêmico. Era cobrado, né? Então um desempenho semelhante ao do pai. Fizesse jus. Que fizesse jus ao pai que ele tinha, um desempenho semelhante ao do pai, e por aí vai. E ele não correspondia. E aí surge a questão de uma pessoa, né, que aparece na história do Tavinho e que oferece para ele, né, a possibilidade dele superar isso tudo. Pois é. Mas quando isso é apresentado, e eu acho que qualquer um aceitaria, o Tavinho não sabia o que estava por trás, porque a contrapartida é pesada, bem pesada, né? Mas ele não sabia. Aí dá para a gente dizer indecisão, uma vez que foi omitido a ele exatamente o que estava envolvido? Então, e aí a gente já entra num outro aspecto que também a obra traz, que é o aspecto da manipulação.
Se a gente perceber como essa pessoa ela começou a oferecer essa possibilidade para o Tavinho, a gente percebe que existia ali uma manipulação, mas houve um momento em que o Tavinho ele soube quais eram as consequências para ele conseguir superar essas deficiências que ele encarava como uma deficiência. Ele se olhava como uma pessoa que não era inteligente, ele se encarava como uma pessoa que não era capaz. Na realidade, ele estava olhando para todo mundo que era externo a ele, né? Ele não estava olhando para a sua essência, ele não estava olhando para aquilo que ele acreditava, para os seus valores. Ele estava olhando sim para os valores que os outros atribuíam e que ele até imaginava que os outros atribuíssem a ele. Mas não necessariamente isso acontecia, mas era aí que estava a fraqueza dele, né? De imediato, ele viu o resultado, que foi positivo. Isso. E aí, na medida em que ele vai descobrindo a contrapartida, ele está seduzido pela imagem que ele... Ideal, pessoa digamos. que ele se tornou. É isso, exatamente. E aí ele... não podemos dizer o que acontece? Ele, enfim, aí eu acho que... desse... quando ele sabe da contrapartida, aí já é uma decisão. Continuar ou não, exatamente. Né? Na realidade, é aí que reside a decisão de fato. Porque ele conhece a origem, ele sabe quais são as consequências a que essa decisão que ele está tomando vai levar e ainda assim ele se rende. Né? E se rende por quê? Porque ele viu que aquele mundo que foi criado com o elixir que ele tomou, né? Aquele mundo foi um mundo que os outros valorizavam. Mas e também estava claro, né? A história relata isso, que aquilo estava indo contra seus valores, né? Porque ele num primeiro momento ele não quis, mas num segundo momento ele cedeu. Né? Porque afinal de contas era muito tentador. Muito tentador. E a vaidade humana, às vezes, esse é o ponto. Não vê fronteiras, né? Assim, não vê limites. Exato. E a ideia é chamar justamente a atenção para este ponto, né? A gente toma muitas vezes decisões baseado nos outros, naquilo que é externo a nós, e não tomando conta dos nossos valores, aquilo que a gente de fato acredita, aquilo que a gente de fato entende ser a nossa essência, né? Então ele se deslocou da sua essência para atender aos outros. Para corresponder a uma imagem que esperavam dele. Né? E parece algo muito longínquo, mas são dilemas cotidianos. É muito próximo da gente. É muito próximo. A gente pode citar inúmeros casos recentes de consequências, né, que aconteceram, que envolve exatamente esse tipo de decisão, de não avaliar consequências. A gente pode citar, por exemplo, Brumadinho. Se a gente parar para pensar o que aconteceu ali, pode perceber, ali existia a origem do que estava acontecendo por trás destas barragens que ainda estão por aí, né? No caso de Brumadinho, sabiam que ali existia problemas, né? Consequências, elas estavam absolutamente claras, né? E quando aconteceu o acidente, estão chamando de acidente, mas entre aspas, né? A gente percebeu que as consequências foram absolutamente nefastas, né? Escolheram correr esse risco. Escolheram correr esse risco e depois que acontece, é impressionante como a solução ela existia, né? E por que não foi tomada antes? Né? Porque olham... A palavra que vem é sempre essa questão do... Né, imediatamente é o dinheiro, né? É a maximização do ganho. Mas quando a gente está olhando para o modelo de tomada de decisão, é isso que a gente também tem que pensar. Quer dizer, nós estamos pensando absolutamente tão somente em maximização de resultado, ou a gente está pensando na essência. E isso eu já estou levando para o lado de uma empresa. Qual é a essência da empresa? Eu tenho plena convicção que dentro dos valores da Vale do Rio Doce,
com certeza vai existir uma frase que está lá muito clara, respeito ao meio ambiente. Imagino que sim. Então, por que não seguiu, né? Por que não seguiu, Não é. né? Então, É a coerência. É a coerência. Isso vale é a para as coerência. nossas decisões Exatamente. cotidianas, triviais. Nós estamos falando aqui de valores de uma pessoa, mas isso vale absolutamente para valores de uma corporação, de empresas e por aí vai, né? Muito bem. Bom, o Urânio Bonoldi é o nosso autor convidado aqui no CBN Audiobook e nós vamos conhecer o livro A Contrapartida, um thriller sobre o poder de uma decisão. Qual seria a sua? É o livro que sai pela editora Valentina. E aí o Urânio selecionou alguns trechos. Temos aqui um primeiro trecho que ele vai ler pra gente. A sua namorada na época, seria quase noiva, cometeu um deslize e não houve perdão, né? E aí ele faz uma reflexão, ele tomou uma decisão e aí ele faz uma reflexão a respeito, né? Sim. E aí esse trecho ele fala um pouco sobre isso. Após 1 hora mais ou menos, Tavinho desligou o som usando o controle remoto e continuou sentado, de olhos fechados. Pôs-se a refletir sobre sua decisão, sobre sua escolha. Refletiu profundamente, como nunca antes havia feito. Será que joguei fora um casamento, minha futura família, uma vida compartilhada, de cooperação, ao lado da pessoa que eu amava e com quem teria filhos? Será que optei pelo mais fácil, o lado das ausências? A ausência do companheirismo, da entrega, da aceitação por eventuais falhas, dos remorsos, da oportunidade de perdoar e também de aprender com os próprios erros? Com certeza, o episódio faria com que Tavinho se transformasse. E para pior, ele se tornaria um predador. Deixaria de exercitar seu lado leve, harmônico, flexível e doce. Sorriu. E como quem se sente aliviado por romper com tantos compromissos e dele se poupar, dormiu, mas não sonhou. Ele toma uma decisão que compromete a relação afetiva dele e isso o transforma. E aqui ele faz uma análise, mas essa análise já é posterior à tomada de decisão, né? Já é. Não dá mais tempo. Sim, não dá mais tempo, mas vê quantas perguntas o narrador faz que talvez não foram respondidas por ele. Ele tinha que ter se antecipado. Exatamente. Antes de ter agido, é isso? Exatamente, e esse trecho que ele traz é isso. Decisões difíceis se tomam através de uma profunda reflexão, do pensar mais. É isso que traz este trecho aqui. E o que demonstra é isso. Quantas perguntas ele deveria ter feito, que foi feito na narrativa, que ele não respondeu. Ele simplesmente agiu por pura emoção, ele decidiu dentro de um quadro emocional muito forte e provavelmente tomou uma decisão que se mostrará equivocada. Aí o leitor vai ter que também não ver vamos o que entregar é, tudo, né, né? Urânio, né? Exatamente. Tem um outro trecho aqui que o Urânio selecionou, que é justamente aquilo que nós falávamos, né? Do personagem Tavinho, que ele tem acesso a esse elixir, que o torna uma pessoa respeitada e ele corresponde às expectativas de todos. E aqui ele está feliz por esse resultado, né? De ver que as pessoas estão orgulhosas dele. Isso. E aí, de novo, né? Você vê... ele está orgulhoso dele, né? Vamos ler esse trecho. Né? Mas, no fundo, ele está satisfeito. Ele está satisfeito com o que os outros acham. Não é orgulhoso, porque ele sabe que não né? é genuíno, né? Não é genuíno, perfeito. É isso mesmo. Hoje, aos 26 anos, Tavinho olha à sua volta e tem certeza de que sua mãe se orgulha dele, assim como seus amigos de escola, de universidade, de cursos de especialização. Olha para trás e percebe que o pai só poderia se orgulhar dele, orgulhar-se de todos os seus feitos. Será? Será que seu pai teria motivos para se orgulhar do filho, de como ele chegou até ali? E Marta? Por onde andaria aquela que fora o grande amor de sua adolescência? Depois de dormir mais 1 hora,
Tavinho acorda. Fica de pé ao lado da cama e respira fundo antes de chamar Yauna. Desta vez, não voltará para casa sem ter uma conversa franca com ela, com aquela índia que está ficando cada vez mais bela e doce com ele. Além de franca, a conversa será tensa. E quem sabe, e ele está preparado, esse diálogo remeterá ambos aos instintos mais primitivos dos seres vivos. Vamos falar sobre Yauna, porque é ela que oferece o elixir para o Tavinho. É ela que manipula toda a situação. Sim. Né? Ela é que não dá pra gente contar tudo, né? Mas enfim, isso envolve um ritual e a Yauna é que tem, inclusive, a contrapartida é muito pesada. Sim. Ela que é o... E essa coisa dela ir ficando mais jovem também, cada vez mais bela e doce, faz parte dessa trama, né? Sim, exato. Indo assim um pouco por partes, né? A Yauna é uma governanta de origem indígena, né? E obviamente, ela veio parar na cidade grande por consequências oriundas do seu passado. E, novamente, né, essas consequências, elas, às vezes, aparecem nas nossas vidas, e é isso que eu também trato aqui, de forma difusa. A gente não sabe por que determinadas consequências, elas acabam ocorrendo na nossa vida. Porque elas podem vir de vários lados, né, de várias áreas, que a gente não tem controle nenhum. Claro. Mas a grande mensagem que fica aqui é a seguinte, que através das nossas escolhas e decisões, baseadas na nossa essência, a gente começa a pôr de lado estas consequências que aparecem de fora, que as pessoas normalmente atribuem à sorte e azar. Então, outro dia eu estava falando com um colega meu e ele falou assim, nossa, você sabe que eu me considero uma pessoa de sorte. Já o meu irmão, eu considero um cara assim meio azarado. Quando você vai olhar para como um toma decisão, que eu conheço os dois, e como o outro toma decisão, é uma coisa impressionante, né? Tânia, eu te diria que é uma coisa impressionante. Você percebe exatamente o que está acontecendo ali. Então, um chama aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de azar. Mas você atrai isso através do seu processo. Claro. Né? Às vezes de não perdoar, às vezes de relevar. Às vezes... Por quê? Porque se você toma uma decisão única e exclusivamente baseada na emoção, fatalmente você vai tomar uma decisão que você não refletiu, você não pensou sobre aquilo, você não olhou de forma holística toda aquela situação para tomar uma decisão, né? Então, isso é muito sério, né? Então, esta governanta ter aparecido na vida do Tavinho, né? Se ele tivesse tomado outras decisões que não aceder ao elixir, né? Conservando sua essência, seus valores, etc., provavelmente ele não teria passado absolutamente por nada do que ele passou. Claro. Né? Então, essa é a grande mensagem que traz o livro e esses diálogos, eles ilustram. Né? Bom, Urânio, agora Sim. esse próximo trecho, o que dá para dizer sobre ele? Porque é uma cena de um ato que a Yauna vai cometer. Sim. Não sei se dá para revelar o que ela vai fazer. O que dá para dizer sobre esse trecho? Ou ler o trecho e fica no ar? Eu morro de medo de dar spoiler aqui. Então, eu acho que a gente pode ler o trecho e deixar no ar, porque eu acho que isso eu acho que é interessante porque ele mostra assim, um modus operandi da Yauna. Antes de pisar na calçada, ele olhou para os lados e para a frente. Acendeu um cigarro e se pôs a andar como se fosse um felino, espreitando o movimento da rua. Como não poderia deixar de ser, viu a picape de Yauna e, percebendo que havia uma mulher dentro, entrou em alerta. Em seguida, jogou a guimba acesa fora. Pegou um palito no bolso da camisa, encostou-se no muro da casa e, com um olhar feroz e já desconfiado daquela mulher que continuava na caminhonete, encarou-a, como quem estivesse dizendo:
estou aqui. Se não disser a que veio, vou te buscar. Tan, 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 tan. Pois é, porque como o próprio subtítulo do livro diz, é um thriller, né? Então Isso, perfeito. Tem violência, tem ação. Exatamente. E assim, uma coisa, Tânia, que eu achei interessante de trazer, que é essa parte que eu diria que ela é um aspecto xamânico, que eu também trago na obra, né? Que, no fundo, ela representa essa questão do sorte e azar. As pessoas atribuem a sorte e azar, mas às vezes não é só sorte e azar, né? É algo que existem trocas de energia, existem movimentos que povos eles fazem, rituais que povos fazem, que fizeram no passado e que pode existir aí até hoje, né? Então, eu trouxe para essa obra esse aspecto místico, né? Que então ele envolve essa questão mais espiritual, trouxe a questão ética, né? Esse nível ético, moral ético, que também é muito claro na obra. Sim. Isso tudo dentro de um mundo real, né? Então essa obra ele tem esse nível de mundo real, que é o thriller, é a diversão. Ele tem essa característica de trazer a gente à reflexão do que é ético, do que é moral, e também esse nível espiritual, né? Que as pessoas, elas também, através do seu comportamento, elas conseguem alcançar um nível espiritual melhor para suas vidas, enfim. Né? E também a questão do julgamento que a gente faz dos outros, que você levanta também, Sim, né? exato, De exatamente. Que medida nós temos autoridade para julgar a ação do outro e punir o outro. Que isso também acontece no livro, mas nós não vamos dizer por quê. Mas é também algo que a gente pratica diariamente, né? Isso, exatamente. E talvez a gente não esteja autorizado moralmente a isso. A julgar, né? Exatamente. Porque a forma como ela justificou para o Tavinho que ela agiria, ela justificou através de um julgamento. Ela comete algumas atrocidades, mas é contra pessoas más. Mas exato. O que são pessoas más, né? Perfeito. Mas como assim? Quem mas? É mal aqui, né? Não, e cá entre nós, né? Todos nós temos a nossa sombra, todos nós temos a nossa luz, né? Então, assim, é profundo, né? É um thriller, né? Mas ele tem uma boa carga de profundidade, de reflexão. Sim, né? E acho importante porque hoje em dia estamos exatamente nessa coisa bipolar. Ou você é bom ou você é mal. E os maus merecem ser castigados. Mas calma, o ser humano é mais complexo, né? Claro, claro. Bom, o Urânio Bonoldi aqui, e o livro é A Contrapartida. Tem um último trecho curtinho, que é bem no finalzinho do livro, né, Urânio? E você quer que eu leia? Eu quero. Mas aí a gente deixa no ar. Ou dá para dizer, assim, mais ou menos esse contexto? Que não pode, né? Esse aqui é no fim, aqui não né? Pode, eu posso ler esse trechinho aqui só, vai. Eu leio esse trechinho. Esse trechinho e pronto. Tá bom. Suava em bicas, a roupa encharcada, os olhos lacrimejavam, a boca muito seca. Quando estava quase saindo, escutou o ranger da porta da despensa sendo aberta. Deslocamento de ar, concluiu. Saiu dali correndo. Não olharia mais para trás. Esse é o livro A Contrapartida, um thriller sobre o poder de uma decisão. Qual seria a sua? Será que o leitor tomaria o elixir? Aí fica para reflexão, né? Essa é a grande reflexão. Legal. Para todos nós. Bacana. É o livro que sai pela editora Valentina e participou aqui do CBN Audiobook o autor do livro, o Urânio Bonoldi. Urânio, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Tânia. Muito obrigado, viu?